Boa noite, meus amados. É um prazer estar novamente compartilhando este tempo com vocês, dando graças sempre ao Senhor por tudo que o Senhor nos permite ter e receber da parte dele, sempre havendo do Espírito um acréscimo, né? Sempre um direcionamento, um esclarecimento, uma capacidade, sabe? O Espírito sempre está trabalhando na nossa vida para nos orientar, para nos capacitar em tudo aquilo que necessitamos. Isso Ele sempre fará através da sua palavra, através do seu Evangelho. Por isso que é importante que a gente sempre reflita sobre o que está escrito, porque o que está escrito é uma informação que necessitamos saber, necessitamos receber, porque ela vai nos orientar de uma forma perfeita sobre aquilo que necessitamos e sobre como nós devemos desenvolver nossa vida de acordo às coisas que o Senhor está nos dando. Mas principalmente termos uma percepção muito clara daquilo que o Senhor está nos dando. É importante descobrir isto, é importante ter uma percepção muito real daquilo que o Senhor nos dá, em relação, seja ministério, seja dons, em relação a dons, capacidades que o Espírito distribui sobre a igreja, porque nós, como membros do corpo de Cristo, cada membro recebe uma capacidade sobrenatural, um dom que Deus lhe dá. E isso é muito importante que nós tenhamos esta percepção, porque isso vai nos permitir ter um direcionamento sobre como a nossa vida deve ser vivida. Isso nós temos que ter muito claro, sabe? Nós temos que ter realmente uma referência muito viva, muito clara daquilo que o Senhor realmente nos deu. Porque o Espírito trabalhará ao nosso favor, em função do propósito, em função da capacidade que nos foi dada, em função do dom ou ministério que o Senhor nos delegou. E é importante que nós tenhamos esta percepção, é muito importante, né? Assim como o apóstolo Pedro sabia que ele tinha recebido o dom de cura e ele vivia para cumprir essa função, assim como o apóstolo Paulo recebeu o ministério, né, de levar a mensagem ao povo gentil, há coisas específicas para as quais o Senhor nos chama. E cada cristão deve ter isto de uma forma muito clara. E é importante que nós observemos, perdão, porque muitas vezes podemos até nos perguntar, mas como nós sabemos? A palavra de Deus, ela reflita sobre ela. Veja, 1 Coríntios, capítulo 2, né? 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 12, né? Diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, né? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Tudo que vem de Deus é dado gratuitamente, mas nós temos que saber o que Deus está nos dando. Porque daquilo que o Senhor nos dá é de como nós devemos desenvolver nossa vida. É a base, sabe? É você saber que a tua vida está direcionada em função dessa capacidade que o Senhor te deu, desse dom, sabe? Que você precisa trabalhar na sua vida, né? Porque o que o Senhor requer de cada um de nós é justamente que desenvolvamos uma vida conforme o propósito para o qual nós fomos chamados. E a capacidade que recebemos, ela tem a ver justamente com este objetivo, né? Com aquilo que o Senhor espera de nós. Então nós necessitamos
buscar isto, ter clareza na capacidade que o Senhor nos deu, para que tudo que façamos, o façamos de acordo com aquilo que o Senhor nos deu. Então, nós temos uma diversidade de dons manifestos na igreja, né? Há uma diversidade de ministérios, né? Capacidades que o Espírito distribui sobre a igreja, justamente com esta finalidade, para que cada um possa desenvolver sua vida de acordo com aquilo que lhe foi dado, né? E isto sempre entendendo que a capacidade que nós recebemos ela é limitada, ela é parcial, porque necessitamos da outra, daquilo que foi dada ao nosso irmão, ao nosso próximo, né? Porque cada membro, fazemos parte do corpo de Cristo, então cada membro recebe algo que contribuirá para que aquilo que Deus me deu, mais aquilo que Deus lhe deu a cada irmão, possa se tornar um fundamento muito sólido para ajudar as pessoas, para levar às pessoas o que elas necessitam. Porque o que Deus lhe dá a um é limitado em função daquilo que Deus lhe deu, mas Deus lhe dá a cada pessoa, lhe dá algo diferente. E na medida em que a igreja se una, na medida em que a igreja ela estabelece essa comunhão de compartilhar seus dons, né, seus ministérios, e levar àqueles que não conhecem a Cristo, conforme as necessidades que eles possam ter, fará com que eles possam receber uma porção acrescentada, né, de sabedoria, de tratamento, de ensinamento, né, se for cura, se for libertação, o que for necessário. Tudo isso, Cristo, através do seu Espírito, distribui sobre todo o seu corpo. Mas o que importa é que cada membro saiba aquilo que lhe foi dado, para que ele possa contribuir de forma correta. Todos nós recebemos algo, né? Todos nós recebemos algo, embora o propósito que Cristo tem para todos nós sempre será o mesmo, né? Anunciar as boas novas do Senhor. É isso que Cristo espera de nós, né? Que amemos ao próximo, sempre no sentido de levar a mensagem de Cristo, o Evangelho da salvação, para que as pessoas, conhecendo a verdade, elas possam ter acesso à salvação. Mas da mesma maneira, irmãos, todos os dons e ministérios, eles estão distribuídos na vida de cada pessoa justamente para que haja uma necessidade de comunhão. Porque aquilo que Deus me deu é uma porção limitada. E eu sei o que Deus me deu. Mas também eu sei o que Deus não me deu. Eu sei aquilo que eu não tenho. E por mais que eu queira fazer, eu não tenho essa sabedoria, essa capacidade, porque Deus não me deu isso. Então aquilo que o Senhor me dá, eu desenvolvo da maneira que o Senhor me deu. Mas aquilo que eu não tenho, como? Eu preciso de alguém que, né? De alguém que tenha aquilo que eu necessito. E a igreja como um todo recebe dons e ministérios, capacidades sobrenaturais que Deus lhe dá a cada um, né? A cada um o Espírito distribui segundo o seu querer, né? Ele vai distribuindo sobre as pessoas. Para quê? Para que a comunhão do corpo, né, se estabeleça no sentido de saber que nós temos algo a dar e algo a receber. Então é importante que nós tenhamos isto muito claro. E se nós não temos isto, nós temos que buscar. Porque é importante que você saiba qual é o talento que Deus te deu, qual é o sobrenatural, o dom sobrenatural que Deus te deu. Né? Qual é o propósito do teu chamado. Todas essas coisas precisam estar muito claras na nossa vida. E tudo isso na medida em que nós estejamos buscando Deus, meditando na sua palavra, Deus nos revelará. Mas há uma coisa que nós necessitamos, irmãos, que é essencial em tudo isso: investir tempos no Senhor. Necessitamos
investir tempos. Nós necessitamos dar a Deus a oportunidade de Ele, né, nos dar o que necessitamos, mas Ele requer que nós nos disponhamos a isso. Porque temos que ser persistentes naquilo que nós queremos. Você não pede uma vez e Deus te dá. Não. Deus ele vai ouvir a tua oração, vai pedir, vai ouvir o teu pedido, né, segundo aquilo que está no teu coração. Mas ele vai tratando você, vai te preparando para que quando você receba essa capacidade, você já esteja preparado para isso. Então, o Espírito nos dará esses dons, esses ministérios, tudo aquilo que é sobrenatural, na medida em que nós nos disponhamos a Ele, né? Nós precisamos mostrar ao Senhor que nós queremos ter uma vida com Ele. Necessitamos mostrar ao Senhor que nós estamos dispostos a desenvolver uma vida para fazer a sua vontade. Necessitamos mostrar a Ele que temos responsabilidade naquilo que estamos buscando, porque a nossa vida, nós queremos que ela seja vivida da maneira que o Senhor quer. Por isso, invista tempos em oração, em meditação, sabe? Em tudo aquilo que você puder fazer, mas necessariamente nós precisamos ter tempos para Deus. Se nós não temos tempo, dificilmente conseguiremos. Porque o Espírito, ele quer simplesmente se manifestar na nossa vida, mas ele não faz nada na correria. Sabe? Ele é como um bom professor, ele requer de tempo para nos ensinar, para nos levar a entender as coisas, para nos capacitar, para que tudo aquilo que nós recebamos do Senhor seja de uma forma perfeita. E tudo que possamos fazer para Ele seja também perfeito. Investir tempos. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. E somos nós que devemos estabelecer essa ordem. Porque se realmente queremos ter uma vida com Deus, se realmente queremos receber de Deus o que necessitamos, um tempo tem que ser exclusivo para Ele. Uma parte do nosso tempo tem que ser só para Ele. Porque é nos tempos da intimidade, é nos tempos em que você separa só para o Senhor, é que o Espírito trabalha na tua vida, em que Ele ouve a tua oração, em que Ele trabalha na tua mente, vai te dando sabedoria, vai, sabe, te capacitando, vai recebendo de você aquilo que você tem no seu coração, mas da mesma forma Ele vai te tratando. Por isso que o teu lugar de intimidade, como Jesus diz, né, entra no teu quarto, fecha a porta e ali estabelece, né, uma comunhão com Deus. É o tempo de você se expor diante de Deus. Mas necessita haver esse tempo. Necessitamos ter tempos, separar tempos para o Senhor. Reflita sobre isso, é importante, né? Nós devemos aprender a viver uma vida na qual nós, ao mesmo tempo que temos as nossas responsabilidades, também devemos entender que necessitamos buscar do Senhor para que aquilo que necessitamos para a salvação, para poder desenvolver uma vida que agrade ao Senhor, necessitamos ter esse tempo com Ele para que Ele nos dê isto. Deus não trabalha na nossa vida fazendo mágica, embora Ele tenha poder para isso. Mas Ele quer nos ensinar, Ele quer nos ajudar a entender as coisas, Ele quer nos capacitar. Mas tudo isso com paciência, sabe? Sendo constantes, recebendo em todo o tempo, mas para isso nós devemos estar buscando, né? Buscando, pedir, dar-se buscar, bater e abrir-se buscar e achareis. O Senhor quer nos dar, mas nós estamos dispostos a investir um pouco do nosso tempo. Mas é necessário. Descubra o propósito do seu chamado. Queira saber o dom que Deus te deu, para que a tua vida seja vivida propositalmente. Para que você não seja uma pessoa sendo levada por ventos de doutrina, indo para lá, para cá, sem saber exatamente o que você deve viver
e como a tua vida deve ser vivida. Amém, irmão? Pense sobre isto. Observe-se a si mesmo, reflita sobre a sua vida, porque é necessário que você possa entender, que você possa saber, que você possa conhecer aquilo que o Senhor está te dando. E tudo isso te será dado através do seu Espírito. É Ele que te revelará tudo isso, é Ele que vai te ajudar a entender e Ele que vai te capacitar para que tudo aquilo que você necessita viver, você possa viver de maneira confiante, né? De maneira sábia, mas de maneira que você tenha total consciência do que você está fazendo. Não se negue a isto. Não se negue a isto. Não se negue a ter tempos para Deus. Não se negue a buscar Deus. Invista tempos para Ele. Invista tempos com Ele. Em tudo aquilo que o Senhor requer de você, em tudo aquilo que o Senhor quer te dar, é necessário que se estabeleça uma comunhão, que se estabeleça uma intimidade, um relacionamento íntimo, onde o Espírito cada vez mais tenha liberdade de se revelar a você, de te mostrar as coisas, de te levar realmente a experimentar o sobrenatural, para que cada vez mais você tenha convicção do propósito que Deus tem na tua vida. Viva de maneira consciente, irmão. Viva de maneira consciente. Pedro, ele saía todo dia, sabe, para as ruas, porque sabia que havia muita gente que era colocada nas ruas. E a palavra de Deus diz que apenas a sombra passava por eles e eles eram curados. Ele cumpria, sabe, a função para a qual o Senhor tinha chamado ele. Embora ele falava também das coisas de Deus e tudo isso. Mas ele sabia que ele tinha recebido um dom. E esse dom era para curar. E ele vivia em função disso. Nós jamais deixaremos de pregar a palavra, irmãos. Sempre temos que estar prontos a falar de Jesus. Mas há um dom, há algo sobrenatural que Deus nos deu. E nós temos que desenvolver a nossa vida em função disso. Não se ilude, não torne a sua vida uma coisa apenas superficial ou aparente. Não, irmãos, o Espírito de Deus, ele é muito claro, ele é expressivo, ele é muito demonstrativo, mas ele é muito íntimo, porque ele só se revela a cada pessoa de uma forma específica. Então, o Espírito quer se revelar na tua vida. Ele quer te mostrar o que ele está te dando. Ele quer te capacitar, ele quer te dar sabedoria. Ele quer te convencer do chamado que há na tua vida, na nossa vida, para que tudo aquilo que você faça, faça de maneira coerente, sabe? Consciente. E você veja o fruto de tudo aquilo que você está fazendo. Somente o Espírito te revelará isso. Somente o Espírito. Nenhum homem pode te revelar isso. O Espírito de Deus, Ele é o responsável hoje, neste tempo, no tempo da graça. Ele é o responsável de nos dar toda a condição para que nós vivamos uma vida proposital, encaminhada sempre a receber tudo quanto necessitamos para que o objetivo da nossa salvação se cumpra. Mas para tudo nós precisamos definir nossa vida. Se verdadeiramente nós morremos para o mundo e vivemos para o Senhor, então necessitamos ter vida com Ele. Necessitamos conviver com Ele. Necessitamos conviver com tudo que é dele. O Espírito terá o maior prazer de te ajudar, de te capacitar, de te dar tudo o que é necessário se você lhe der tempo a Ele.
se você permitir que Ele estabeleça a comunhão com você. Não é de qualquer forma, né? Não é de qualquer forma, irmãos. Necessitamos ter vida com o Senhor. Ele certamente vai nos dar tudo o que necessitamos, de forma muito clara, para que o nosso caminhar seja vivido de maneira correta, conforme ao propósito de Deus. Se esta mensagem de alguma forma te sirve, irmãos, te orienta, te ajuda a entender, não sei, irmão, eu não tenho nenhuma outra intenção a não ser transmitir algo que está no meu coração e que eu vejo que é necessário que cada pessoa tenha. Mas se isso te ajuda, compartilhe, distribua, sabe, esta palavra. Leve a quem você puder, porque o que importa é isso, né? Que as pessoas possam ter um momento de reflexão na sua vida e possam ouvir esta verdade. Talvez lhes faça bem, né? Cada um é livre para isso, mas como é bom, né, lançar fundamentos que Cristo nos dá através da sua verdade. Amém, meus amados. Tenha uma boa noite. Deus abençoe.